Fala pessoal, aqui quem fala é a professora Paloma de Geometria e na nossa aula de hoje nós vamos ver a posição relativa entre duas circunferências. Na aula anterior a gente viu entre a reta e a circunferência e hoje nós vamos ver entre duas circunferências. Bom, nós vamos estudar a questão da posição se secante, tangente exterior ou interior, externa ou interna. Então, preste atenção nos exemplos a seguir. Bom, duas circunferências são secantes se elas possuem dois pontos em comum. Ou seja, aí na tela tem duas circunferências, C1 e C2. Uma está cruzando com a outra. Em determinado ponto, elas se cruzam, que é no ponto R e no ponto K. É onde elas se encostam. E esse ponto R e esse ponto K, como são o único ponto, os únicos pontos que elas se encontram, são secantes, porque para ser secante tem que ter dois pontos em comum. E é R e K. Bom, aqui nós vamos ter o centro que é O1 da C1 e O2 da C2. E sabemos também que a interseção, ou seja, a parte que está nas duas, essa parte aqui, RK, que é exatamente onde elas se encontram, se cruzam. Bom, vamos ver agora tangentes exteriores. São circunferências que possuem apenas um ponto em comum, e a distância entre os seus centros é a soma dos seus raios. Ou seja, tangente exterior, diferente da reta, ela não vai estar longe da circunferência. Ela tem um ponto que encosta, que aqui é o nosso ponto K. K é o ponto que encosta entre as duas circunferências. E é um único ponto, por isso ela é tangente exterior. E aí, a distância dos seus centros é a soma do seu raio, ou seja, de O1 até O2, somando eles, eu vou ter o diâmetro das circunferências, porque de O até K eu tenho um raio, e de K até O2 eu tenho outro raio. E a gente sabe que o diâmetro é o raio dividido por 2, mas se eu somar dois raios, eu vou ter o valor do nosso diâmetro. Beleza? Vamos para o próximo. Tangentes interiores. São circunferências que possuem apenas um ponto em comum, e a distância entre seus centros é a diferença entre as medidas do seu raio. Ou seja, na tangente que a gente viu ainda agora, voltando aqui, ó, a soma dos seus raios vai dar a distância, né? O diâmetro. E ela só tem um ponto em comum, essa é exterior. A interior também só vai ter um ponto em comum, que é bem aqui, ó, ponto K. E na outra eu somava os dois raios para ter a distância. E nessa aqui, a distância vai ser da seguinte forma: entre os seus centros, a diferença entre a medida dos seus raios, ou seja, D, que é a distância, vai ser igual a R1 menos R2. Beleza? Então, relembrando, a tangente externa tem um ponto em comum, que aqui é o K, e para eu ter a distância, eu somo os dois raios. E a interna também só vai ter um ponto em comum, só que a diferença é que eu subtraio os raios. Bom, agora vamos ver a questão da circunferência ser externa ou interna. Ela vai ser externa quando não possuem ponto em comum e a distância entre os seus centros é maior que a soma entre os valores do seu raio. Ou seja, aqui tem C1 e C2, elas estão longe uma da outra. E se eu somar R1 mais R2, tem que ser menor que D, ou seja, D é maior que a soma de R1 mais R2. Bom, foi até aqui? Diz aí. Vamos para mais um exemplo. Agora vamos ver se são internas. São circunferências que não possuem
ponto em comum e a distância entre seus centros é menor que a diferença entre seus raios. Bom, como vocês podem ver, na interna, uma circunferência está dentro da outra e elas não se encostam em momento nenhum. Na externa, um estava longe da outra. Agora, elas estão uma dentro da outra, só que elas não se encontram. E a distância é menor que R1 menos R2. Porque aqui, ó, nós temos os dois centros e estão bem pertinhos. E R1 é esse pedaço aqui de vermelho que eu fiz. E fazer o R2 de azul. E o R2 seria esse outro pedaço aqui. Ou seja, D é bem menor que isso. Agora, vamos para um exemplo extra. Quando duas circunferências internas, que é a que a gente acabou de ver, possuem o mesmo centro, a única diferença dessa para que a gente acabou de ver é que aquela tinha pontos distintos, ou seja, tinha um centro O1 e o centro O2. Agora não, tem o mesmo ponto, elas estão exatamente uma no meio da outra. A gente vai chamar de circunferências concêntricas, ou seja, quando tiver o mesmo ponto, o mesmo centro. E aí a distância vai ser sempre igual a zero. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau e fui!